Pois é, sou eu estou recebendo aqui na bancada do CBN Maceió, tendo o prazer de receber mais uma vez na bancada do CBN Maceió a economista Fátima Previdelli, formada em História Econômica pela USP, professora da UFAL, e Luiz Eduardo Simões, que é doutor em História Econômica pela USP, coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFAL. Nós tínhamos prometido na semana passada que hoje faremos um debate aqui dentro do CBN Maceió sobre material divulgado pela imprensa, pesquisa feita, que davam conta de Alagoas ser o pior lugar em termos de situação política para se investir no país. É uma situação complicada. Olha, Luiz e Fátima, há algum tempo, ano passado, o The Economist, o The Economist adora Alagoas, viu? É impressionante. Fez uma matéria nos comparando com o Afeganistão. Alagoas comparado com o Afeganistão. E olha só, que o Afeganistão é uma sociedade tribal de 4.000 anos, né? E nós somos um estado de um, como é que se diz? De um país em pleno desenvolvimento, né? Então, o que acontece? O que acontece conosco? Qual é o nosso descompasso, finalmente? Nós tínhamos um PIB em 2006 que não estava entre os maiores, mas estavam lá no patamar. Hoje em dia o nosso PIB caiu, de 2007 para cá, nosso PIB caiu violentamente perante os outros estados do Nordeste. E a economia, que nos sustentava na economia sucroalcooleira, as empresas começaram a migrar daqui para o sul do país. E aí, Luiz? E aí, Fátima? Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, Manuel. Em primeiro lugar, eu queria só comentar um pouquinho. Não as reportagens, porque são várias reportagens da Economist sobre isso, né? Desde o final do ano passado até o início desse ano, né? Na hora em que a gente fala, vamos falar um pouco sobre a reportagem da Economist sobre Alagoas, a gente tem que saber qual delas. Né? E eu gostaria também de acrescentar que a gente está falando o grupo The Economist, que tem várias áreas, tem a parte da revista, que todo mundo conhece, o jornal. No caso, esse é um grupo específico dentro do The Economist que faz trabalho de levantamento de ranking de país, de classificação de país, desde a melhor cidade para morar no mundo, a cidade mais violenta ou menos violenta. Então, eles se dedicam especificamente a fazer esse tipo de Mas são análises confiáveis, né, Fátima? Mais ou menos. Depende do patrocínio da pesquisa. Porque essas pesquisas são todas patrocinadas, obviamente. Né? E a divulgação dos resultados dessas pesquisas estão sempre submetidos aos interesses dos patrocinadores. Então, aí a gente tem que botar um grande porém nos dados que aparecem. Né? No caso, por exemplo, dessa pesquisa que foi feita pelo Economist Intelligence, né? Com o patrocínio do Centro de Liderança Política, a gente tem que ver quem é que são esses caras. Boa pergunta. Quem são esses caras? Pois é o pessoal do Grupo Abril, lá do Instituto Millennium, olha que legal. Gente fina. É interessante também que essa pesquisa do The Economist, você vai olhar os indicadores, você vai ver como é que é feita a construção, como é que eles elaboram, por exemplo, um indicador dizendo que o Brasil ou que o Estado X ou Y tem estabilidade política ou não, tem segurança pública ou não. Aí você vai começar a ver o que está sendo levado, o que está sendo medido mesmo. Mas nesse caso aí, o ranking que eles puseram, com relação a... Eu acho interessante, nota de 0 a 1, né? Você viu, né? Esse aqui é o grande problema. É subjetivo. O 0 é bom. Não, mas é subjetivo. O 0 é bom, sabia? Na pesquisa deles? Eu não entendi. Sim. O 0 é bom, ruim é que é ruim. Ruim é que é ruim. É a forma de construção do indicador. O problema é o seguinte, né? Isso a gente vê bastante em trabalhos empíricos de economistas. Certo. Existem os trabalhos empíricos e os trabalhos teóricos. Aí o pessoal da economia empírica fala... Mas o pessoal da academia não gosta de nada empírico, não. Não, muito pelo contrário. Nossa, a gente toma umas broncas de vez em quando por querer falar teoria que você nem imagina. O pessoal vem e fala, não, isso tem que ter aplicação prática, isso tem que ser... Tem gente que gosta de bater no peito e dizer, não, eu trabalho com economia aplicada, eu trabalho com dados. O grande problema é que essas pessoas não veem que os dados são abstrações também. Você olha a realidade
E a partir da realidade você cria uma interpretação dela. E mesmo nessa interpretação vai existir alguma coisa de subjetivo. Sim, claro. Não é isso? Uhum. Você pode olhar, por exemplo, para essa parede do seu estúdio. Você pode cinza? dizer, ela é cinza. Mas aí, bom, quantos tons de cinza tem, né, para a gente poder definir o tom de cinza da sua parede? E aí você já começou a pensar naquele livro horroroso também, como eu, né? Perceba como a subjetividade entra na interpretação de quem olha a realidade. Então, o pessoal da economia aplicada, isso é legal. Eles estão trabalhando com isso só há 100 anos na ciência econômica. Então, acho que para os próximos 100 eles aprendem até um pouquinho mais, vamos dizer, de humildade até, né? Dos resultados deles. O grande problema de indicadores como este é que é o seguinte, eles são todos transformados em números índices, que são números que vão de 0 a 1, ou de 0 a 100. E aí, você se pergunta, e o que é o bom e o que é o ruim disso? Porque é o que nos interessa. A gente não quer saber se você... Né, por exemplo, aquela história, quando você voltava do colégio. Pai, tirei 7 na prova. Certo, e quanto valia a prova? Valia 7. Valia 100. São duas interpretações distintas que você vai ter do seu aproveitamento. Claro. O grande problema é que os critérios... como aquela história, tirei em segundo lugar na corrida. Quantos corriam? Só 2. Só 2. Pois Exatamente. Agora, no caso desse indicador que é construído, ele reúne toda uma série de variáveis, né? Variáveis essas que são coletadas de maneiras totalmente distintas. Você tem variáveis que são retiradas de bases de dados de outros estudos. Você tem variáveis que são retiradas através de entrevistas, ou seja, você tem um problema aí de homogeneidade dos dados na constituição do índice, não é isso? Certo. Você mistura, às vezes, laranja com maçã e não fica a mesma informação. Só um exemplo. No caso de segurança pública, eles se basearam no número de homicídios. Né? Agora, nós sabemos, por experiência, que o número de homicídios que vão para as estatísticas, na verdade, muitas vezes são os homicídios reportados. Exatamente. O site Alagoas 24 Horas tem um body counter, que é um termo horroroso, né? Mas esse é o termo, né? É um contador de corpos, né? E o seguinte, eu acessei ontem, eram quase... Deixa eu ver, vamos acessar, vamos aproveitar, dá um tempinho só. Certo. Só para poder acessar aqui. Como é que está o body counter do Alagoas 24 Horas? Mas enquanto isso eu vou comentando mais um pouquinho. Que na verdade esse uso, por exemplo, do número de corpos, né? Como é que é coletado isso? É uma estimativa? Você pega o número de dados das delegacias, do IML, não sei, e aí você faz uma estimativa computando aí uma porcentagem daqueles que não são reportados? Ou não? Como é que isso é feito? Eu sei, no caso do site Alagoas 24 Horas, eu sei porque eu fiz inclusive entrevista com a jornalista Cláudia Galvão. Certo. Como é que eles fazem? Eles contam o que eles fazem, contam em matérias. Nas matérias que eles cobrem. Exatamente, nas matérias que eles cobrem. Então, nas matérias que eles cobrem, são 128 neste mês. Certo. 128. Ao longo do ano, aqui estão 331. Esses números são subestimados. Claro, é isso que eu estou dizendo. São subestimados, porque a quantidade é muito maior. Então olha só, mas mesmo assim são números absurdos. Sim, são. Você tem 128 assassinatos no mês. Tá certo, o mês está perto da... Que deu hoje? Dia 21. Sim. Ou seja, 128 assassinatos em 21 dias, 22 dias. Pois é, nós não estamos negando com isso, vamos dizer assim, nós não estamos aqui dizendo que Alagoas é um lugar... sem violência. Sem violência, que os investimentos podem vir aqui tranquilamente, Não, nós não estamos aqui tentando dizer que a realidade é mais bonita do que ela nos parece lá fora. O que eu estou querendo dizer aqui é que esse indicador que é apresentado periodicamente, é apresentado como um indicador quantitativo, objetivo, sério, ele não é. Ele não é isso de maneira alguma.
Claro que ele informa alguma coisa, porque todo dado informa. Sim, né? sim. A gente não pode jogar o indicador fora também, mas Sim, a gente não Eduardo, pode veja só, tomá-lo absolutamente. Vamos voltar ao cerne do nosso debate. Eles fizeram com esses indicadores, é o seguinte, é ruim para se investir em Alagoas. Você discorda disso? É bom se investir em Alagoas? Como é? Depende da área. Pois é. Veja bem, Alagoas tem um potencial turístico fantástico, que poderia atrair todas as grandes cadeias de resorts, de spas. Como você tem uma superfície plana na maioria da costa, você poderia fazer, inclusive, torneios de golfe que atraem turistas de alto poder aquisitivo. Sobre esse sol, o fato é um bocado complicado. Olha, se isso é feito no Algarve, no sul de Portugal, onde você tem um clima já do Saara, com mesmo? Tempestade de areia, e é o que sustenta algumas regiões de lá, aqui Depois também do poderia hotel ser de Dubai, feito. esse problema do calor está resolvido. Mas lá eles têm neve até, querido. Pois é. Tem neve artificial. Pagando você tem, né? Mas eu digo assim, você depende da área. Claro que não é vantagem você trazer certos tipos de investimento que dependam de muita logística, porque nós precisamos de um investimento público em logística aqui no Estado, mas existem áreas que estão completamente abaixo do seu potencial. Né? O investimento estrangeiro é atraído para essas áreas. O que eu tenho a acrescentar o que a Fátima falou, que eu assino embaixo, né? É o seguinte: investimento, lugar para investimento, Alagoas é como qualquer outro estado do país e como qualquer outro estado do litoral nordestino, certo, com todas as vantagens e desvantagens, né? Alagoas, o estado de Alagoas tem suas particularidades. Agora deixa eu fazer um parênteses aí. Mas o seguinte, nós temos esses indicadores da The Economist, mas tem no Fórum contra a Violência, tem Sim, como é o nome do instituto esqueci agora. Agora, tá vendo? O jornalista não pode esquecer, não. Mas é um instituto que faz esse levantamento todos os anos. É o seguinte: nós somos o estado mais violento do país, isso os dados são comprovados. Relativamente à população, sim. E em termos absolutos também, em determinados momentos, em termos absolutos também. Teve um carnaval que se matou mais aqui, em números absolutos, do que no Rio de Janeiro. Sim. Em termos absolutos, sim. certo? Aí tem, onde mais se mata jovens, negros, mulheres e homossexuais. Isso é um dado, ou seja, fundamental. Sim. Dentro desse processo. Nós temos nossos indicadores de saúde, são horrorosos. O presidente nacional da Fundação Nacional de Saúde, Batista, esteve aqui e disse que é o pior estado da federação em termos de saúde. Sim. Presidente da Federação Nacional de Saúde. Vamos para a educação. Na educação nós temos um dos piores IDEBs que tem aqui. O PISA, uma análise que a ONU faz, aquele processo de você ler, entender, compreender. O estudante alagoano é o pior do país. Exato. Veja só. Nós temos um índice de evasão escolar em torno de 30%. Ou seja, estamos... Isso foi dos últimos anos para cá. Nossa situação é caótica. Na verdade... Posso olhar a meia garrafa de outro jeito? Né? Tudo bem. Essa situação diz assim: olha, não temos saúde, não temos educação, não temos... Por outro lado, existe a demanda. Quer dizer, quem apareceu oferecendo essas oportunidades, até como bem público, vai sair ganhando. É uma barbada. Olha só, qualquer melhoria que fizerem na saúde agora, nossa senhora, vai ter um impacto muito mais efetivo do que num estado que já está numa situação de saúde melhor. Olha, pessoal, vale a pena. Vale a pena você investir. O custo de uma oportunidade empresa aqui tá de baixo. educação, uma empresa de saúde, você tem um mercado potencial que mas precisa. Mas é que o governo, eu estava conversando com o Dr. Wellington Galvão aqui, mas eu acho que o governo quer, por exemplo, o governo quer privatizar a saúde aqui. Sim, não quer pagar os médicos, entendeu? Os salários são aviltantes, os salários dos médicos aqui. Está perdendo uma oportunidade. E o seguinte, os médicos, ele acabou de dizer agora, os médicos estão pedindo demissão sistemática. Ele disse, olha, na próxima, amanhã ou segunda-feira, 18 médicos pediram demissão, vão pedir demissão. Se confirmar, a Santa Mônica fecha. Sim. A maternidade fecha porque não vai ter médico para trabalhar. Os médicos não querem, entendeu? Submeter o salário pago pelo serviço público. E o governo alega a lei de responsabilidade fiscal. Alega a lei de responsabilidade fiscal quando gasta 5 milhões faz um monte de projetos sem licitação, gastou 5 milhões de reais e apresentou esse projeto interessante, meio ironia, né?
no Hotel Radisson, que é o hotel mais luxuoso daqui, o governo apresentou um projeto para combater a pobreza, o programa chamado A Lagosta Impressa. Eu sempre disse, a lagosta impressa que é retorno. Mas existe muito cafetão da pobreza. Principalmente se for de 25%. Aí apresenta no Radisson e pagou uma empresa 5 milhões de reais para elaborar esse projeto, que nunca saiu do papel. Resultado, aí alega que não tem dinheiro para pagar os médicos, porque por causa da lei de responsabilidade fiscal. É um contrassenso. Completo contrassenso. O recurso é escasso. Se gastar no que é útil, e se gastar no que tem oportunidade, vai ter retorno. Olha só, o Ricardo está instalando os dedinhos ali, dizendo que o tempo voou, hein? Nossa. Caramba, tem que fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco, com certeza. Okay, O nosso debate tem um segundo round agora. Isso, não, mas olha...